Oi, gente! Como combinado com vocês na última aula, hoje eu vou revisar um pouquinho o trovadorismo para que vocês consigam entender melhor então o humanismo. Bom, então voltando um pouquinho aí lá na nossa Idade Média, nós vamos ter o trovadorismo que começou em 1189 e foi até 1418. Como que então que começou esse trovadorismo lá em Portugal? Bom, ele foi inspirado na literatura e nas manifestações artísticas da França. Então é da manifestação provençal que a gente chama. E por que foi parar em Portugal? Eles estavam naquele tempo tendo as cruzadas, que era o quê? A saída do povo lá de onde eles estavam para chegar em Jerusalém, que eles estavam tentando então chegar na Cidade Santa. No meio do caminho tinha Portugal. Então o povo que veio lá da França e de outros países começou a passar por Portugal e alguns acabavam ficando ali. Por meio dessa manifestação provençal, que era basicamente os jograis que a gente já comentou, o jogral é aquela literatura baseada praticamente no diálogo, né? Então um lê uma parte, outro lê outra parte, outro lê outra parte, coisa que vocês faziam bastante na escola quando eram pequenos. Então, eles trazem essa cultura, né, da manifestação artística provençal e quando começa em Portugal, ela passa a ter então outro nome que vai então se chamar trovadorismo. Esse trovadorismo, ele começa sempre então nos castelos feudais. Por quê? O que vocês precisam entender sobre a Idade Média até ali mais ou menos na época do Renascimento? Só quem tinha acesso as coisas de leitura ou, né, a Bíblia e essas coisas que precisava de ser alfabetizado para você entender, eram os ricos. Quem era pobre não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada dessas coisas, então eles não tinham acesso a esse tipo de literatura. Naquela época ainda as coisas eram meio misturadas, não tinha uma divisão entre o que era arte, o que era literatura, o que era música, o que era dança. Era tudo meio junto ainda. Então, por que se passavam nos castelos feudais? Porque era lá que vivia o rico, então se o rico que vivia lá, era lá que ia acontecer. As manifestações artísticas da época, o que a gente precisa entender? Primeiro, as catedrais, em oposição às catedrais do humanismo, elas eram voltadas às pontas para o céu, eram chamadas das catedrais góticas, aquelas catedrais bem bonitas, que tem como se fossem as torres, que tem uma ponta bem grande voltada para o céu. Então, por que eles fizeram essas catedrais com as pontas voltadas para o céu? Naquela época, o teocentrismo era muito forte, ou seja, a adoração a Deus. Deus é o centro de tudo. Então, eles queriam, a partir das catedrais, ligar, reconectar o ser humano e Deus. Por isso, as pontas eram voltadas para o céu. Já no humanismo, que a gente viu na semana passada, não, elas eram redondas, para dizer o quê? Que a própria sabedoria está dentro do homem, que está lá dentro, né? Não é mais voltada, então, para Deus. Já na pintura, como estamos falando novamente do teocentrismo, toda a pintura era voltada para cenários e pessoas religiosas. Então, o clero, as missas que aconteciam dentro das catedrais, enfim, tudo eram temas religiosos. As esculturas, por outro lado, elas eram já vistas como se fossem os livros daquela época. Por que os livros daquela época? Era só através das esculturas que o povo comum tinha acesso a outros tipos de cultura ou ainda cultura antiga. Por quê? Porque como eles não liam, eles não entendiam, não eram alfabetizados, eles não tinham acesso a essa história passada ou ainda, né, a própria cultura ou o que aquilo queria dizer. Então eles se baseavam naquilo que eles viam, que eram as esculturas, que então eram muito procuradas naquela época. As catedrais viviam cheias, principalmente porque as esculturas estavam todas dentro das catedrais. Literatura agora em si. Na literatura começa então lá no século XVIII. A literatura ela vai começar então lá no século XIII, na metade ali da Idade Medieval, né, da Idade Média. E é quando a literatura portuguesa alcança o ponto mais alto, e vocês vão entender por quê. Veja bem,
O trovador naquela época, quem ele era? Como a gente já disse, as pessoas alfabetizadas eram só os ricos. Então, o trovador, que era o quê? Aquele que compunha as canções e as cantigas, ele era da classe alta. Então, reis, os nobres que viviam com os reis, os donos dos castelos feudais, esses eram trovadores, eram os que movimentavam a literatura e a cultura daquela época. Foi, inclusive, um dos pontos mais altos da cultura portuguesa, porque foi a época em que Dom Dinis, foi um rei de Portugal, ele viveu e ele era muito voltado para a cultura. Então, naquela época, a cultura portuguesa ganhou muito destaque. Então, como a gente já falou, começou na França, né, com os jograis, e veio para Portugal com o nome daí já de trovadorismo, porque a trova, ela significa então você compor uma cantiga, né, que eles chamavam de cantiga, não era poema na época, a cantiga, e ela era sempre acompanhada de instrumentos. A primeira cantiga que foi escrita chama Cantiga da Ribeirinha. E são 4 tipos de cantiga que a gente tem. As 2 primeiras são as poesias líricas, né? E as 2 últimas são as satíricas. Primeira cantiga, a cantiga de amor. A cantiga de amor, ela vai ter sempre como eu lírico, ou seja, a voz, quem declama, um homem. Lembrando que como o rei ou o rico, ele não podia trabalhar naquela época, era tipo assim, impossível, porque eles acreditavam na predestinação divina de que se eles tinham nascido ricos, eles iam ser ricos e não iam trabalhar nunca na vida deles, só os pobres trabalhavam. Então, os ricos, eles pagavam os operários, os trabalhadores, para que eles fossem declamar as poesias. Eles nunca podiam declamar as próprias poesias. Então, o trovador era quem escrevia e quem declamava era chamado de menestrel. Então, os menestréis declamavam as poesias dos trovadores. Então, a cantiga de amor, ela é voltada para o eu lírico masculino. Esse eu lírico, esse homem, ele sofre, é um amor platônico, um amor doído, que idealiza a mulher amada. É chamado amor de vassalagem. É o chamado amor de vassalagem. Por que amor de vassalagem? Porque vassalo significa servo. Então, a relação entre eles, como geralmente era uma mulher da alta sociedade e quem declamava era da baixa sociedade, era aquele servo da mulher. Ele se humilhava aos pés da mulher para ter o amor dela, mesmo sabendo que ele jamais teria. Era um amor também que era circulado, era um amor também centralizado na honra. Então ele jamais desrespeitava a mulher que ele amava, até porque ele considerava aquela mulher como dona, né? Eles até chamavam de minha dona, que por isso o amor de vassalagem e por isso esse respeito, essa honra que eles tinham por elas. A cantiga de amigo, já por outro lado, ela vai ser totalmente oposta, porque o eu lírico primeiro é feminino, então sempre é uma mulher, geralmente uma mulher do povo, da camada social mais baixa. Ela não tá mais agora nesse cenário dos castelos feudais, passa a ser na natureza, na casa das amigas, então ela tá sempre reclamando ou com os pássaros, com as árvores ou com as amigas mesmo. E ela tá reclamando porque ou o amado foi para a guerra e não voltou, ou ele morreu de alguma outra doença, ou ela foi amada e agora não é mais, o homem foi embora. Então, essa saudade, esse amor, ele vai girar em torno da saudade que ela sente do amado. Esse amor também é visto como um amor puro, né? Ele não tem nenhum tipo de maldade, é realmente a saudade que ela sente do amado dela. A cantiga de amigo, ela tem um aspecto mais formal, porque ela faz uso do paralelismo. O que é o paralelismo que a gente viu na escansão poética? É quando as rimas, elas são paralelas, né? Então, seria praticamente a rima AB, BA. São as rimas paralelas. A poesia satírica, ela começa com a cantiga de escárnio.
O que era a cantiga de escárnio? É quando um trovador ia falar mal de alguém, mas ele não citava o nome da pessoa, ele deixava entre linhas, usava bastante a ironia, usava bastante de outras figuras de linguagem para não dizer que era aquela pessoa, mas para falar mal dela. Então, todo mundo subentendia que era aquela pessoa, mas não tinha o nome dela explícito na cantiga. Por outro lado, a cantiga de maldizer, ela fala literalmente o nome da pessoa, fala diretamente para ela, usa palavras agressivas, vai usar também palavras que são chamadas as palavras baixas, porque ele quer atingir aquela pessoa. Então ele é direto. Então nós temos as quatro principais cantigas, que é amor, amigo, escárnio e maldizer. Essas quatro cantigas são as principais manifestações literárias da época do trovadorismo. Na prosa, nós temos, talvez a mais importante seja o cancioneiro. O que é o cancioneiro? Bom, a história do país, a história de Portugal, ela era passada, né, de boca em boca. Naquela época, como muita gente não sabia escrever, era passada de boca em boca. Até a época que o rei ordenou que as cantigas e a história ela fosse escrita, elas fossem registradas. E a partir desse registro, eles juntaram todos esses registros e montaram uma espécie de coletânea de livro. E esse livro tem o nome de cancioneiro. Então existem vários tipos de cancioneiros, né? Vários nomes. E, inclusive no humanismo a gente vai ter o cancioneiro geral, que também tem essa ideia de cancioneiro. O nome é por causa de ser uma coletânea de várias obras sobre um determinado assunto. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o trovadorismo. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as diferenças entre o trovadorismo e o humanismo. E eu espero vocês. Até lá!